Qual é o preço do amor de uma pessoa? O amor não tem preço, não é verdade? A mansão e as terras que pertenciam à família Miller já faziam parte de suas posses há mais de meio século. A riqueza e a opulência permeavam a vida familiar. Nunca passaram pelas aflições financeiras comuns à maioria de pessoas de sua época, nem se preocupavam com os gastos desmedidos e tudo de valioso que desejavam, possuíam. Emma era a filha mais velha de um casal de filhos do Sr. e da Sra. Miller. Moça bonita e mimada pelos pais, apresentava-se na sociedade sempre trajando os melhores vestidos e joias. Fazia questão de elevar ao máximo a sua beleza com vestidos de fino tecido da alta costura. Ela podia assim se apresentar. O dia de primavera estava perfeito e merecia uma caminhada nos jardins da mansão, com direito a tomar um chá à sombra dos caramanchões floridos. Depois do passeio, mãe e filha se sentaram para conversar um pouco sobre futilidades e tomar o chá. As duas riram deliciosamente sobre alguns assuntos que estavam agitando a sociedade naquele momento, quando a governanta, aos gritos, pediu socorro a Dona Olívia, mãe de Emma. Assustadas, as duas perguntaram à governanta o que havia acontecido. O Sr. Miller está passando mal no escritório. Já mandei chamar o médico da família, falou a governanta. Elas se levantaram rapidamente e entraram na mansão. O Sr. Miller estava inerte, debruçado sobre a escrivaninha. Mãe e filha começaram a sacudi-lo para ver se o reanimava. Era inútil. Logo em seguida chegou o Dr. James. Pediu que as duas se retirassem para examinar cuidadosamente o paciente. Alguns minutos após, o médico dava a triste notícia. Infelizmente, nada mais podemos fazer. O Sr. Miller faleceu. Neste exato momento, Dona Olívia desmaiou com a notícia e o irmão menor de Emma começou a chorar. Emma não demonstrou os seus sentimentos, embora tenha ficado muito abalada com a morte de seu pai, por quem tinha um grande afeto. Sabia que a mãe não possuía habilidades para lidar com os infortúnios e seu irmão ainda era uma criança de 12 anos. Cabia somente a ela ser forte naquele momento e tomar as decisões cabíveis. Choraria depois de socorrer a todos. E assim ela reagiu. Preparou tudo para que seu pai tivesse um descanso merecido. A família enlutada sofria pela falta do marido amado, do pai carinhoso e daquele que organizava todas as atividades financeiras. O dia da abertura do testamento chegou. Elas estavam tranquilas com relação às finanças, mas as notícias não foram nada boas. Quando o testamento foi aberto, elas descobriram que a mansão estava hipotecada e deviam uma fortuna aos bancos. Por este motivo, a mansão e as terras da família já estavam com a data marcada do leilão. Caso não quitassem a imensa dívida, não havia mais o que fazer. Perderiam tudo. A família já estava em péssima situação financeira e o pai não lhes informou nada. Entenderam então o motivo do infarto do Sr. Miller. As duas entraram em pânico. Não sabiam como resolver o problema. Alguns dias após o leilão, o novo proprietário foi verificar as suas aquisições. Dona Olívia vivia entorpecida pelos remédios naqueles dias e cabia a Emma resolver a situação crucial em que se encontravam.
David era um homem que sabia fazer bons negócios, solteiro, cobiçado por várias mulheres da sociedade pela sua fortuna e pela sua beleza masculina. Ainda jovem e determinado, detinha o título de várias propriedades no país. Emma o recebeu secamente, considerando-o como aquele que estava tirando todos os bens de sua família. Foi profundamente ríspida e não o recebeu com cortesia. David, por sua vez, encantou-se de imediato com a figura da bela jovem, pois era um homem sedutor e um amante fervoroso de várias mulheres com as quais se divertia sem compromisso nenhum. Emma, por sua vez, percebeu os olhares sedutores dele, mas se manteve em um canto da sala com um olhar aceso de ódio por aquele que lhe tirava tudo o que possuía. A família Miller deixou a mansão poucos dias após, indo morar em uma pequena casa alugada em um bairro nas proximidades da cidade. Era o que podiam fazer com o dinheiro obtido com as vendas de alguns vestidos, joias, utensílios e alguns móveis luxuosos que a família ainda possuía. No entanto, só o dinheiro conseguido não daria para o sustento dos três por muito tempo. Preciso trabalhar, mas ninguém me dará um emprego, pois não sei fazer nada, pensou Emma. Depois de muito pensar sobre o assunto, resolveu procurar o bem-sucedido comprador de suas terras, David. Sabia que ele se encantou por ela. Aproveitaria o interesse dele por ela para conseguir um emprego. Foi ao escritório de David na Avenida Central e pediu à secretária que ele a atendesse. A secretária prontamente lhe disse que o Sr. David não atendia qualquer pessoa. Ele insistiu tanto que a funcionária se dirigiu contra a vontade à sala do chefe. Ela retornou do escritório com um ar surpreso pela resposta. Encaminhou Emma até o escritório e a alojou em uma poltrona. No momento, ele não estava ali. Aguardou apreensiva. De uma porta lateral, David surgiu, deu boa tarde e lhe perguntou o que desejava. Um emprego. Preciso trabalhar para ajudar a minha família, respondeu Emma. E o que a senhorita sabe fazer? Perguntou ele. Senhor, não sei fazer nada, mas posso aprender se o senhor me der a oportunidade, respondeu ela. David olhou para ela profundamente pensativo. Percebeu que aquela era a grande oportunidade de obter os favores amorosos de Emma. Seus olhos se cruzaram por um instante. Os olhos dele permaneceram firmes, olhando para ela, e ela abaixou os seus. Emma, naquele momento, duvidou se aquela atitude seria a mais correta, pois com a insistência dele, olhando fixamente para ela, sentiu um calafrio a percorrer-lhe o corpo. Mas para ela não havia outra saída. Precisava de um emprego. Bem, senhorita Emma, podemos testar as suas habilidades aqui no escritório. Certamente você deve possuir boa caligrafia e redação. Trabalhará aqui, na minha sala, organizando os meus documentos e me assessorando em que eu precisar, falou David. Emma sorriu com a notícia e agradeceu pela oportunidade. Apesar de ter sido criada com todas as regalias de uma pessoa da alta sociedade, ela era disposta, empenhada e inteligente no serviço. Cuidava dos documentos, organizava-os nos lugares certos e sempre procurava acertar nas atividades que lhes eram atribuídas. Um bom tempo já havia transcorrido desde o início de seu trabalho e David se demonstrava satisfeito com o seu serviço,
Porém, não deixava de lhe devorar com os olhos gulosos, os quais Emma fingia não perceber, e, pior, disfarçava para não demonstrar que aquilo mexia com as suas emoções. Certo dia, ela resolveu subir em uma escada própria para colocar livros nas prateleiras mais altas, perdendo o equilíbrio e caindo justamente quando David passava por perto. Ao perceber que ela cairia, ele a segurou com força para que ela não se machucasse. Com isso, o corpo de Emma ficou colado no dele. Tomado por impulso, David a beijou prazerosamente. Ela se assustou com a atitude dele e quis se desvencilhar de seus braços. Ele a segurou pela mão antes que se soltasse por completo. Ele pediu desculpas pela atitude, informando-a que aquilo não aconteceria mais. Voltando para casa, ela ficou recordando o beijo que David lhe deu. Sentiu um leve prazer com o toque dele, mas não permitiria seu coração se apaixonar pelo homem que ficou com todos os bens de sua família. Isso nunca, pensou Emma. O tempo passou e David conteve a paixão que sentia por Emma. Mas estava muito difícil passar o dia todo ao lado dela e não tê-la em seus braços. Este repentino amor atormentava os seus pensamentos a ponto de ele não participar dos encontros com outras mulheres sequiosas para lhe proporcionar carinhos libidinosos. Ele não queria mais ninguém, só Emma. Depois de muito pensar a respeito, declarou-se a Emma: "Eu gosto de você desde o primeiro dia em que a vi. Você tem povoado os meus sonhos. Penso em você o tempo todo. Quando veio aqui me pedir um emprego, senti-me o homem mais feliz, pois teria você por perto. Não rejeite o meu amor." Emma fingiu um desdém com o olhar diante de David, mas por dentro o seu coração se desmanchava de prazer em ter ouvido tais palavras. David, percebendo que ela não se manifestava a respeito da declaração dita, continuou: "Quanto custa o seu amor?" Desta vez Emma ficou muito ofendida e respondeu: "O senhor comprou as minhas propriedades, mas eu não estou à venda." "Emma, não estou querendo abusar de você. Eu lhe proponho o seguinte: você casa comigo e, desta forma, terá as suas propriedades de volta e todo o resto que eu possuo", falou David. Emma, com medo de ceder facilmente ao pedido que por dentro a deixou feliz, fingindo estar ofendida, pegou a bolsa e saiu. Bem, tudo na vida tem um preço, não é mesmo, meus queridos? E David acertou com a proposta. Seria impossível para Emma rejeitar o que David oferecia. Apesar de Emma estar bem apaixonada por David, ainda queria vê-lo sofrer mais um pouco antes de se entregar docilmente a ele. No dia seguinte, dirigiu-se a David dizendo: "Casarei com você, mas não lhe tenho afeição." Com o casamento, a mãe e o irmão foram morar com ela na mansão que era da família. David era um homem paciente e sabia esperar o momento certo de ter Emma em seus braços por vontade e não por mera exigência matrimonial. Aguardou então. Depois de um mês de casado, percebeu que não bastava ser atencioso, bom marido e gentil. Emma permanecia distante dele. A tristeza o consumia por dentro. Passou a chegar tarde, sair cedo de casa para não ter que perceber o desprezo que Emma fingia sentir por ele. Percebendo que a cada dia David se afastava dela,
Emma procurou sempre chamar a atenção dele. Certo dia, resolveu passar no escritório para tomar um café com seu marido e matar a saudade de todos. Chegou animada. A secretária lhe pediu um minutinho para informar ao Sr. David a presença da esposa. Ela lhe disse que não precisava e entrou no escritório. A cena assistida por ela caiu como uma bomba em sua cabeça. David estava de cabeça baixa, olhando pela janela e uma mulher alisava o cabelo dele. Foi o bastante para Emma sair do escritório com lágrimas nos olhos. À noite, quando ele entrou no quarto para se deitar, ela ainda choramingava silenciosamente na cama. Você mentiu para mim. Disse que me amava e eu te vi com outra mulher no escritório, disse Emma. David então lhe respondeu: eu não menti para você, eu te amo. Aquela mulher é uma antiga namorada que foi ao escritório me propor voltar com o nosso relacionamento depois de saber que meu casamento com você vai mal. Eu disse para ela que não poderia ficar com ela, pois meu coração pertence a você, apesar de saber que você me odeia. Eu não te odeio, David, pelo contrário. Fui uma tola até agora. Eu te quero tanto quanto você me quer, disse Emma com a voz embargada de lágrimas. David sentiu a alegria encher o seu coração. Pegou-a nos braços, enxugou as suas lágrimas e a beijou com paixão.